Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala com vocês é o Marcos, do canal Tech with Marcos. E hoje eu quero apresentar aí para vocês, para aqueles que conhecem e também aqueles que não conhecem, o AWS Run, que é o Resource Access Manager. Basicamente é um serviço da AWS usado ali para compartilhar recursos entre contas da AWS. Aí pode ser contas que pertencem na mesma organização ou não. Então tem esse fato aí que ele muda um pouco como é feito esse compartilhamento. Eu até criei aqui esse material, né, esse PDF, para apresentar aí o serviço. Então vamos dar uma passadinha aqui nele rapidinho e depois vamos prosseguir aí para o hands-on, que é a parte mais interessante de fato. Então, o que é o AWS Run ou Resource Access Manager? Aqui já fala, né? Compartilhe recursos AWS de forma segura entre múltiplas contas. E aqui tem a questão, né, do problema de se gerenciar múltiplas contas da AWS. Isso é uma atividade, né, uma tarefa que é bem complexa. E, por exemplo, aqui, o cenário atual. Ambientes AWS modernos utilizam múltiplas contas para isolamento, segurança e governança, né? AWS Organization, Control Tower, enfim. E se é uma solução centralizada, equipes precisam duplicar recursos em cada conta, gerando custo, inconsistência ou overhead operacional elevado. Basicamente, sim. É que, por exemplo, você pode ter um cenário de dev, de prod, homologação, não sei, ou QA, sei lá como que vão chamar. E pode ser que eles precisem subir o mesmo recurso nesses 3 ou 4 ambientes, supondo. Então é necessário que eles recriem um recurso em cada ambiente. Se você usar o AWS Run, né, Resource Access Manager, é possível compartilhar alguns recursos entre essas contas. E assim, dessa forma, você consegue aí obter uma redução de custos e reutilização de recursos, né, recriação. Mas vamos falar um pouco mais sobre os recursos que podem ser compartilhados mais à frente. Voltando aqui, né, eu estou falando do impacto da falta de centralização, né, duplicação de infraestrutura, gestão de segurança, custo elevado, né, infraestrutura replicada, falta de visibilidade, né. O que é o HANA? O serviço permite compartilhar recursos AWS de forma segura entre múltiplas contas, unidades organizacionais ou com toda a organização na AWS. Só para voltar ao ponto aqui, pessoal, organização é do Service Organization, né? Aí ele cria uma organização onde você pode estruturar ali as suas contas, né? Você pode ter múltiplas contas na mesma organização, no mesmo conjunto. E aí você pode, igual eu tô falando, compartilhar com uma UU, né? Onde você pode pôr um UU de dev, onde vai ter suas contas de desenvolvimento, ou de prod, ou de homologação, QA, enfim, né? O serviço em si, ele tem custo zero, você não paga pelo AWS Run, né? Igual que ele fala, apenas pelo recurso subjacente compartilhado. Por exemplo, você vai criar sei lá, algum recurso, AWS Transit Gate, talvez API Gate, algum recurso assim nesse sentido. E aí você paga pelo recurso. Essa parte de compartilhamento você não tem nenhum custo, né? E igual que eu tô falando, você permite criar um recurso uma única vez, compartilhar com N contas. Aqui no meu ambiente, não no meu ambiente aqui, né, mas aqui na empresa onde eu trabalho, nós usamos o RAM para compartilhar alguns recursos. O principal deles é o AWS Transit Gateway, que basicamente ele é um hub ali de conexão entre múltiplas contas, né, que você permite atachar ali a VPC e fazer uma configuração de roteamento entre essas VPCs, que elas possam usar, por exemplo, uma conta de network, né? E ter uma saída de internet compartilhada por um único ponto ali. Aí ajuda muito, né? Porque você não precisa de compartilhar um NatGate, por exemplo, em cada conta e ter que ficar ali tendo esse custo, né, de NatGate por conta, Elastic IP, você consegue centralizar isso em uma única conta de network, né? Você pode até usar um Firewall, se for o caso, para gerenciar melhor essa parte de conexão, enfim. Vamos continuar aí, né? E aqui como funciona, né? O fluxo em 3 passos simples. Você cria o resource sharing, né? Você pode definir o nome, a região do compartilhamento. Você seleciona o recurso, né? Por exemplo, na VPC você consegue compartilhar subnet ou security group, o transit gateway.
e definir o principal, né? Você vai definir ali uma conta, um usuário, enfim. Você vai definir uma entidade ali que pode receber aquele compartilhamento, vamos falar assim, né? Show. Aí. E aqui os principais benefícios, né? Redução do overhead operacional, segurança e consistência, visibilidade e auditabilidade, o custo zero adicional, né? Porque o serviço em si não tem custos, então é uma maneira muito eficaz aí de manter a consistência, né, do seu ambiente AWS, né? Manter a governança, né? Equipe sempre do menor privilégio, né? Você tem algumas permissões já gerenciadas da AWS, né? Ou você pode criar suas próprias, que elas controlam o que cada conta pode fazer com recurso compartilhado, né? Garantida aí a parte de segurança. E aqui, né, um pouco sobre os recursos que podem ser compartilhados. Alguns eu nem sabia, né? Eu tive que dar uma olhada ali. Até abrir a documentação para dar uma olhada. Mas tem algumas regras aqui do Route 53, né? Forward Role, que envolve a questão de DNS, né? Para consulta. Tem o Code Build, os projetos do Code Build, catálogos do Glue, né, tabelas databases, o Aurora, você pode compartilhar os clusters, VPC, aí entra esse subnet, Transit Gateway, Traffic Mirror, EC2, o host dedicado e Capacity Reservation, Bedrock, você consegue compartilhar os modelos, enfim, você vê que tem alguns serviços que são úteis, né, e bastante utilizados no dia a dia que serve aí para o AWS Run. Tem aqui um caso de uso, né? VPC, Subnet Sharing, né? Uma equipe de rede que centraliza a gestão de VPC e compartilha de subnet com contas de aplicação. Aqui, por exemplo, a conta de rede, ela cria VPC a subnet, ela compartilha subnets via run com a conta de aplicação, por exemplo. A conta de aplicação, ela vai enxergar a subnet como se fosse sua. Aí cada conta lança o seu recurso, né? Por exemplo, EC2, RDS, nessa subnet compartilhada. E a conta de rede mantém o controle total sobre a estrutura de rede, né? E nesse caso se elimina o uso de VPC Peering, né? Assim, o VPC Peering, ele não tem custo, né? Mas dependendo de como é a situação de múltiplas contas, quanto mais conta você tem, é pior, né? Para você gerenciar essa parte de rede com peering, né? Fica bem complicado, é muita mudança de roteamento, então não fica muito legal, não. Quando é múltiplas contas, o melhor é o Transit Gateway, né? Que é até o que nós usamos aí no nosso cenário aí do dia a dia. Agora aqui, né? Compartilhamento do Transit Gateway, né? Uma organização com dezenas de contas precisa de conectividade centralizada e simplificada. E aí é o que eu estava comentando mais cedo, né? Que entra o caso de uso do meu dia a dia ali, né? Que tem contas de organizações, né? E elas usam o Transit Gateway, né? Igual que tem a topologia HubSpoke. Aí cada VPC fica associado ali com... Ela cria um attachment, né? Tipo um attachment ali no Transit Gateway. E aí você já consegue ajustar as rotas daquela VPC para mandar o tráfego para o Transit Gateway. E posteriormente você também ajustar ali na rede onde fica esse Transit Gateway que está compartilhado para poder ter um tráfego de retorno, né? E também um tráfego entre as VPCs, caso necessário. Tipo, a VPC A precisa comunicar com a VPC B, C e D. Então o Transit Gateway vai servir como aquele mesh ali que você vai conseguir conectar todas essas VPCs, essa interconectividade, né? E benefício, tem um Transit Gateway, serve para toda organização. Aí tem que lembrar que ele é um serviço regional, então ele vai servir de fato, mas apenas para cada região. Se você precisar de criar um Transit Gateway, por exemplo, conectar Virgínia e São Paulo, você precisa de criar um peering entre os dois Transit Gateways, né? Aí você tem a redução de custo, então o controle central ali nele, né? Ele vai ser seu ponto focal de roteamento e a topologia simplificada, né? E tem uma parte do AWS Run, né, que seriam das permissões, né? Ela tem a permissão AWS Managed, que são as permissões de AWS gerenciadas, e a Custom Managed, que é a permissão que eu posso criar caso eu queira customizar alguma ação, né? Que ele pode fazer ali, né? Controle granular de acesso, Managed. Permissões pré-definidas pela AWS para cada tipo de recurso. Quando usar casos padrão, menor complexidade e implementações rápidas. Customer Managed. Aí já são as permissões customizadas, criadas e mantidas pelo cliente, né? Quando é preciso de um ajuste mais fino, né, específico e aderência estrita a políticas internas.
Bom, temos o run e uma comparação com Resource Based Policy, né? Qual usar? Basicamente tem os critérios aqui do lado e o serviço, né? O recurso, por exemplo, compartilhar com uma organização ou sim, o run permite. É que não, você precisa listar cada conta. Visibilidade no console, recurso aparece nativamente. É que não, né? Você precisa usar ARN, né? Então você precisa de passar o ARN do recurso. Convite. O run, contas externas, pelo convite, quando não é no organization, você precisa de fazer o convite, mas quando é na mesma organização, não é necessário. Enfim, tem essas comparações, né? Tem a auditoria aqui com o CloudTrace, que é parcial, não vou entrar muito nesse mérito. E como começar, né? Como começar aí é basicamente, você acessar o serviço, né? É importante que tenha isso ativado. Ali no Control Tower, como eu estou usando o Control Tower, eu tenho minha própria organização, né? Então ele já está ativado. Aí ali você vai clicar no botão do Create Resource Share, você vai nomear o compartilhamento, por exemplo, quer compartilhar um security group aqui da aplicação, que eles têm que usar em 3 contas diferentes, uma aplicação web, supondo. Aí você põe lá, por exemplo, a security group, web, app, alguma coisa, shared. Então nessas contas que você vai compartilhar, ele vai aparecer assim, né? Você adiciona os recursos, né? Por exemplo, subnet, ou security group, atribua as permissões, define o principal, né? A conta ou organização e revise e crie, né? A dica aqui, né? Apenas a conta Master Management Account pode habilitar o compartilhamento com toda a organização, né? No Organization. Isso foi uma coisa que eu fiz há pouco. Eu fui lá e habilitei essa opção. Bom, e agora o resumo e os próximos passos, né? Para finalizar aqui a parte do slide, podemos prosseguir para o hands-on, né? Que é a parte mais interessante. Bom, aqui um resumo, né, do que aprendemos hoje, né? Que ele não tem custo, você paga pelo recurso subjacente, você tem um controle mais granular, né? Ver as permissões gerenciadas, integração com a IAM CloudTrail, né? Para a parte de auditoria. Ele resolve o problema de duplicação de recursos em ambientes multi-account, funciona ativamente com a AWS Organization para compartilhamentos em escala. E o caso de uso mais comum, né? Você usar um VPC Subnet, VPC o Security Group, Trust Gateway, talvez um database como a Aurora, ou, convenhamos, alguma conta que tem algum Network Firewall, que é um serviço muito interessante da AWS, também pode ser compartilhado. Bom, e os próximos passos, né? Você explorar o RAN aí no console e uma conta de teste, combinar o RAN com Organization, CP para governança completa. E deixa aqui, né? Assistir o meu próximo vídeo aí sobre Organization. Na verdade, meu vídeo eu tô querendo puxar mais pra parte de redes, né? Mas enfim, deixa isso aí. Bom, beleza. Eu tô na minha conta de network aqui. Eu tenho uma estrutura do Organization que é baseada, assim, tem uma conta de laboratório, né, onde eu vou criar a maioria dos recursos, mas essa parte de compartilhamento de recursos, usar o RAM ou networking, eu quero usar a minha conta de network mesmo, né, para tal finalidade. Então vamos lá, vamos para um laboratório meio que simples, né, porque o vídeo já está ficando grande. Eu tenho essa VPC aqui, eu vou criar uma nova, vai ser na mão mesmo. Sei lá, um pouquinho networking VPC, né? Minha VPC de rede. Não sei se eu vou usar esse range aqui, se eu vou usar um outro range. Vamos botar aqui, ó, 10, 10, 16 não. 1/20, sei lá, né? 3 AZs, não quero customizar, ok. Pública 3, 3, ok. Eu vou colocar aqui um NAT Gateway, porque ela vai ser a minha conta de roteamento, perfeito. Pode deixar aqui o endpoint, ok. Beleza, vamos criar aqui essa VPC. Enquanto ele cria, deixa eu entrar aqui na minha outra conta. Pode ser de laboratório mesmo. Eita. Beleza. Aqui tinha uma outra que eu tava usando, dev, enfim. Lab. Acho que eu já não tenho nenhum NAT aqui, né? Eu espero. Ok. Beleza. Deixa eu abrir aqui o RAM enquanto isso. RAM. Perfeito.
Tá terminando. Deixa eu trocar aqui, senão vai dar bagunça. Vai dar bagunça. Pera aí. Deixa eu fechar aqui o lab. Por enquanto. Só pra não dar bagunça. Aí. Bom, beleza. Eu tô aqui no AWS RAM, né? Aqui que é a parte ali, né? Que você criar o resource share, você vai ver os share de resources e os principals, né? E aqui é o shared by me. Deixa eu ver se tá aqui. Aí. Esse é o shared by me. Basicamente é o que você compartilhou e share with me, né? O que tem compartilhado com você. E aqui é o manejo de permission library, né? Deixa eu até abrir na outra conta, que é a gerenciadora. Temos aqui do AWS Managed, né? Vamos vir aqui no final, ó. Por exemplo, Transit Gateway, Permission Networking, né? Network Manager. Ele já tem a política própria da AWS. Ações. Você pode criar o peering do TGW. Você pode criar um Route Table Attachment. Esse aqui é o que você da AWS, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui por... Eita. Network Manager. Aí, ok. Aí tem aqui Default, Network Manager Core, Transit Gateway, PPC Permission. Deixa eu abrir esses outros dois aqui para dar uma olhadinha. Aí tem aqui Network Manager, Create Direct Connect Gateway Attachment, Create Transit Gateway Peering, Update VPC Attachment, Create VPC Attachment, né? Para associar com o TGW. Então, tem como eu usar algumas permissões, né? Default aqui da AWS. Isso aqui é só o VPC Update, ok. E, voltando aqui, deixa eu ver se ele criou. Ainda não criou? Bom. E voltando aqui, eu posso criar uma customer, né? Que é aquela mais... Como é que a gente fala, né? Já é mais da parte aí mais granular, né? Que você vai decidir ali as permissões de fato. Certo? Aí, ó. Acho que era Service Network? Não, pera aí. Bom, pessoal, tô olhando aqui, mas o que eu queria caçar que era do Transit Gateway, né? Parte de rede ali, eu não achei aqui não. Tá vendo? Network Firewall, Rota 53, S3 Access Grant. Sei que eu deixei passar batido aqui, mas parece que não. SMS, SSM, VPC Lattice e acabou, né? Estranho, né? Tá vendo? Ok, ok. A gente pode usar aqui, por exemplo, Security Group, né? Que é um exemplo fácil aí de... para poder contextualizar. Deixa eu ver. MPA. Não, é. Aqui não tem TGW, então tem que usar aquele comum, né? Mas vamos olhar aqui a parte de Security Group, então, só para exemplificar enquanto ele cria aqui. Ok, criou já. Perfeito. Perfeito. Vamos voltar aqui. Enfim. E aqui a parte das ações, né? Você pode colocar umas condicionais também, se for o caso. Tá vendo aqui, ó? Create Network Interface, né? Modificar Instance Attribute, requisitar spot, executar instância. Então tem essas opções aqui a respeito do Security Group. Bom, qualquer coisa depois a gente volta aqui. Ali é só para você poder controlar melhor, né? O que pode fazer ou não. Mas aqui a gente pode usar os padrões mesmo da AWS. Beleza, voltando aqui, né? Já estou na conta de rede, né? Aí ela tem aí uma rota para cada, né? Apesar que eu costumo colocar a mesma rota para as três, né? Posso até aqui só para ficar mais fácil. Que ele criou uma para cada, né? Private 1, 2, 3. Eu vou fazer o quê? Eu vou mudar aqui, ó. Isso. Beleza. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver, não criou. Oxi.
Ué, ele não criou a pública, não? Ué, aí é complicado. Era pra ele ter criado a pública. Oxi. Eu lembro de ter colocado. Eu lembro muito bem de ter colocado subnet pública aqui. Ixi, Maria. É, ou tem três opções, né? Ou eu crio de novo, ou. Caramba, eu juro que eu. Eu juro que eu lembro de ter criado, viu, pessoal? Ó, 3. Pública, 3. Cara, eu juro que eu tinha criado isso aqui. Tá muito estranho. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Antes que eu faça. Hum. Resource Map. Não, tem. Ixi. Tá com a pública aqui, é? Ah, tá, agora foi. É, o que eu tô falando, é. Trem bugado do caralho. Foda. Mas beleza. Aí, subnet, a tabela de rota pública, né? Tem as 3 subnets públicas associadas. E as privadas estão aqui, né? Cada uma com uma. Só que eu vou ajustar para que eu... Privada 2, 3. Ok. Deixa eu pôr aqui. Ok, principal. Só para eu ajustar tudo em uma tabela de rota só, que aí fica mais fácil. Aí, apontando pro NAT. A outra também tava, né? Mas ok. Beleza. Vamos voltar lá. Network. O que eu posso fazer aqui? Resource Share. Create Resource Share. Beleza. Como eu tenho a subnet, vamos compartilhar uma subnet. Subnet private. Deixa me ver aqui. Vou pegar essa aqui, private 1, né? Vou pegar aqui. Só para exemplificar aqui. Ok, subnet private 1 ou existe 1, beleza. Resource. Vamos ver aqui, subnets, perfeito. Aí, ó, tá vendo? Ele já aparece aqui. Agora aquele slide lá, tava apresentação, né? Ele já é mais visual, né? Você já coloca aqui, ele já vai aparecer o recurso. Então vamos lá. Falei que era private 1. Acho que essa aqui, né? 194. Isso, 94. Vamos lá. Melhor, vamos compartilhar todas, que aí não tem problema, né? 2, 3, perfeito. Estamos compartilhando as 3 subnets. Ok, tag, sei lá. Identificar, organizar, secure name, private subnets, shared. Next. Managed, né? Tá vendo? Ele não suporta o Custom Managed Permission, então você tem que usar o que tem, né? Você não tem muito o que fazer. Aí aqui nessas políticas, o que você vai poder fazer, né? Basicamente, o que o pessoal vai poder fazer, né? Stop instance, executar, ações de describe, ações de criação de tag. Então, bom, voltando aqui, né? Subnet, por exemplo, é um recurso que não tem como criar uma regra customizada, né? Uma política. Então ele já vem com aquela managed e aqui as políticas, né? Que você vai poder utilizar ali. Por exemplo, a conta que você vai compartilhar vai poder criar security group, criar flow log, fazer ações de describe, detach, attach, network interface, modificar security group. Então todas essas ações são ações que a conta na qual você vai compartilhar, né? Ou a conta ou a organização, elas poderão fazer essas ações, né? Vamos lá.
importante. Por mais que você compartilhe, o outro principal, o recurso lá, ele também tem que ter a ação, né? Então não é porque você compartilha que a outra pessoa, né? Aquele usuário, né, enfim, vai poder fazer tal ação se ele não tiver as permissões, né? Aqui, né? Share anyone. Você pode pôr aqui, né? A conta. Você pode pôr aqui, ó, digitar o número da conta. Você pode pôr organização. Você põe o ID da organização, ou a U, ou um usuário, ou uma role. Para ficar mais fácil, vamos fazer. Vamos fazer para uma conta primeiro. Eu tô na network. Aqui eu tô nessa daqui. Vamos lá para lab. Lá para lab. Eu quero compartilhar ela na lab aqui. Deixa eu pegar aqui o ID dela. Aí VPC. Ok. Poderia adicionar outra, mas vamos lá. Principal. Ok. Calma aí, calma aí. Adicionei aqui a conta, né? Você pode pôr uma configuração adicional. Return Source Access after account leave. Aqui eu não vou deixar desmarcado, ok. Eu compartilhar subnets com aquela conta, ok. Create resource share. Resource share include one or more resources that cannot be shared with accounts outside of your AWS organization. Ok, aí vamos lá, né? Vamos dar uma olhada na documentação. Vamos lá. Solução de problemas. Eita miséria. Aí. Ixi, calma aí. Que é isso? Que história é essa, velho? Meu amigo. Aí é foda, né? Pera aí, deixa eu tentar de novo. Ok. Negócio todo bugado, mano. Quer acessar, é foda. Segurança, não. Gerenciar permissões, não é isso. Shareable Resources. Eu vi isso, né? Mas acho que eu não reparei, não. Vamos lá. VPC. Vamos ver aqui, ó. Subnet. Isso mesmo, ó. Can share with only AWS accounts in its own organization. Ok, tá vendo? Eu vim dar uma lida, mas eu não prestei atenção aqui, né? Então você tem que olhar o recurso que você quer compartilhar e ver aí, né? Aonde ele pode compartilhar. Por exemplo, aqui, ó, Security Group. Você pode compartilhar com usuário e grupo. Ok, tá vendo? Usuário e role, perdão. Então você tem que olhar aqui, né? Se ele pode, não pode, né? Tá vendo? Transtigate é interessante, você pode compartilhar com qualquer conta. Mas eu ainda não criei o Transtigate aqui, né? Isso vai ficar para outro vídeo. Então, vamos lá. Só a organização, né? Cadê? Volta, vou ter que editar aqui. É aqui? Não, pera aí, vamos lá. Aí. Ok, next. Perfeito, next. Vamos lá, né? Só organização, né? É que eu não tô muito afim de ter que ir lá pegar a organização. Mas eu não sei se eu colocar aqui, ó, se ele muda alguma coisa. Mas vamos lá. Porque a conta tá na organização. Então, ele deve aceitar, né? Porque eu fui na opção de anyone. Deixa eu fechar isso aqui. Agora ele deve aceitar, porque é da organização. Perfeito. Next. Create resource sharing. Não? Tá bom. Beleza. Então, vamos lá. Vamos editar novamente. Aí, tristeza, né? Achei que ele ainda ia deixar, porque a conta faz parte da organização, né? Então ele deveria permitir. Bom, pessoal, eu pausei o vídeo aqui, deu para resolver. Basicamente eu desabilitei ali no RAM, né? Opa, esse cara aqui não, volta lá. Basicamente eu vim aqui. Eita miséria, cadê?
Peraí. Ok. Basicamente eu vim aqui e habilitei. Porque ele estava habilitado, eu desabilitei, habilitei de novo, enfim. Depois que eu habilitei de novo, eu consegui compartilhar aqui, né? Resource Share Created. Bom, agora ele já aparece aqui, né? Subnets Private, ok. O owner é essa conta, Network. Não permite principal externo e está ativo. Agora, beleza. Vamos numa conta aqui que eu tava, que era de Lab. Deixa eu sair dessa outra aqui. Vamos lá, Resource Shares. Já aparece aqui, ó. Subnets Private. Tá vendo? Que ela tá compartilhada com a conta. Ou melhor, com todas as contas, né? Organização. Enfim. Agora vamos lá na parte interessante, né? Só pra gente finalizar aqui, que o vídeo já tá grande. Eu vou fazer a primeira parte, que é... Eu vou criar um secret group aqui. Ou eu uso algum outro. Tem um private server, então vou usar ele, beleza. Ó, launch instance. Tem que ser na privada, né? Sei lá. My instance. Amazon Linux, ok. T2, T3, 3, micro. Que pé, não precisa. Ou melhor, eu vou fazer o teste só para fazer um negócio aqui. VPC dev, VPC, provavelmente é esta VPC aqui, a 1010, né? Que foi a que eu criei. 29A8. Vamos ver, 29A8, ó. Isso mesmo, tá vendo? Porque ela tá compartilhada. Criar, vou selecionar. Na verdade, eu não vou conseguir selecionar, né? Por que eu não vou conseguir? Porque o Security Group ele fica no nível da VPC, né? Ele é atrelado à VPC. Então, vou ter que criar outra aqui, sei lá, My Linux, SG, qualquer coisa. Ok. SSH, não preciso. Eu posso remover o inbound, eu não quero inbound. Né? Só o outbound mesmo. Pode ser 10, 15. Ok. Advanced Details. Eu vou pôr uma role. Tem a permissão do SSM. Eu vou lançar ela. Vamos ver se vai dar algum erro. Ok, lançou com sucesso. Agora, como aqui na tabela de rotas ele tem o NAT Gateway na Network, essa instância ela vai ter que ter acesso à internet, né? Por quê? Porque ela é um acidente compartilhado. Então, eu estou lançando ela na outra conta, mas é como se o recurso está nessa conta aqui, né? Deixa eu ver aqui, C2, acho que ela não vai aparecer aqui, né? Não faz muito sentido ela aparecer aqui, mas talvez deva aparecer a interface de rede, né? Beleza, realmente ela não aparece aqui. Como ela não aparece aqui, vamos ver, o Security Group tem que aparecer, né? Porque eu criei. Aí, ó, My Linux, né? Network Interface, ele também teria que aparecer, né? É isso mesmo, ele tá aqui, ó. VPC, Subnet, a interface de rede, né? Que é o da máquina que eu criei lá na outra conta, né? Owner 5125, tá vendo? Porque a instância tá lá, por isso que ela não aparece aqui, né? Beleza, eu vou fechar isso aqui, né? Beleza. A instância tá aqui, vamos tentar acessar com SSM. Ok, acessível. Começou o povo lá no fundo, lá escutando uns forrozinhos. Beleza. Um teste CMP padrão. Ok, é isso. É isso. Por exemplo, é que nós não usamos esse cenário de compartilhar subnet entre as contas, mas seria um cenário válido para poder ir redução de custo, né? Ter redução de custos e você já pode criar, por exemplo, uma subnet em uns padrões mais adequados, né? Em questão de segurança, conformidade.
e apenas compartilhei com as contas. Então, quando eles forem lançar, ó, vai criar um recurso, cria usando esses subnets aqui, que você vai ter acesso à internet. Às vezes vai ter alguma inspeção de pacote com Firewall, não sei, supondo, né? Então, é uma parada interessante. Só que no nosso caso aqui do dia a dia, a gente compartilha o Trust Gateway, né? Que permite a integração de múltiplas VPCs, né? Bom, aí por hoje é isso, pessoal. Mostrei um pouco do AWS Run. Até me desculpa aí, porque o vídeo tá ficando um pouco longo. Eu não queria que ficasse tão longo assim, né? Mas acabou que se estendeu um pouco. No próximo vídeo eu pretendo aí mostrar agora com Transit Network e um cenário aí de pelo menos uns 3 VPCs, talvez 4, para ir mostrando um cenário aí já mais de conectividade entre múltiplas VPCs, né? Como é que vai se comportar com o Transit Gateway. Eu não lembro se eu já fiz um vídeo assim, se eu fiz eu vou fazer de novo, sei lá, mas eu acho que não. Porque aqui é uma conta centralizada, né? Eu acho que eu já fiz Transit Gateway, mas uma conta só, né? Porque eu só tinha uma conta. Agora que eu tenho minha própria organização, né? Minha organization, o Control Tower. Então eu tenho múltiplas contas, consigo fazer um cenário de multi-account. Um cenário mais interessante aí, né? Para mostrar um pouco mais como seria o dia a dia de um trabalho de um engenheiro cloud e tal. Dia de plataforma, talvez, dependendo. DevOps, SRE, não sei. Bom, é isso. A máquina tá de pé. A VPC não tem nada. Por quê? Ela não tá usando a VPC da conta de lab, né? Ela tá usando a VPC lá da outra conta. Então, né? Aqui até fala, ela aparece aqui o Owner ID 5125, que é o Lab, e o 6350, que é o Network, né? Eu posso pôr aqui, ó, Network VPC. Tá vendo? Então é isso, galera. Eu acho que por hoje é isso. Espero que tenham gostado sobre esse cenário aí, né? A demonstração do uso do AWS Run, Resource Access Manager. Pro próximo aí, vou trazer um cenário aí, né? Multicontas, Transit Gateway, vamos ver como é que vai ficar. E é isso. Se gostou, deixa o like. Gostaria também de sugestões de vídeos, né? Porque o que me pega muito aí, que às vezes eu fico pensando, o que que eu vou criar de vídeo? Só que se eu não tenho sugestão, vai tudo da ideia da minha cabeça aí, né? Aí às vezes da ideia da minha cabeça não é exatamente o que vocês têm mais interesse de ver, né? Por exemplo, esse run aqui. É interessante, mas às vezes não é muito aplicável aí pro seu dia a dia, né? Mas é isso, espero que tenham gostado. Deixe o seu joinha, compartilhe se gostar e até a próxima. Valeu!